Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Com a graça de Deus, temos mais uma Escola da Fé, né? E hoje nós vamos completar o nosso estudo dos 10 mandamentos. Que beleza, graças a Deus nós conseguimos cumprir essa etapa. Olha, são 10 aulas sobre os... Hoje vamos falar do 10º mandamento. Tem muita coisa importante para a gente ver aí. E eu quero, agradecer a Deus, né, por essa Escola da Fé. Sabe, gente, um testemunho que eu quero colocar aqui é o seguinte: quantos padres hoje, padres novos aí, na faixa dos 40, 50 anos, que vêm dizer para mim, professor, desde os meus 15 anos que eu assisto a Escola da Fé. Olha, me ajudou a minha formação, ajudou a chegar até o sacerdócio. Que coisa bonita. Já vi o próprio Frei Gilson me dizer isso, o próprio padre Christian Shankar já me disse isso, o padre Christian aqui de Jacareí, e olha, muitos padres. Então, louvado seja Deus, meus irmãos, por essa canção nova que possibilita tudo isso, não é? E que esse programa que já está no ar aí, não sei exatamente, mas próximo aí de 30 anos, entende? Muito bem, por isso mesmo que eu digo a você que não deixe de contribuir com a canção nova. Depois eu quero até falar um pouco sobre isso. Mas, por enquanto, nós vamos rezar pedindo a Deus a luz do Divino Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência e a gente ter uma boa aula aqui de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nunca tenha preguiça e nunca tenha pressa de começar uma obra de Deus sem rezar. Meus amigos, Jesus passou uma noite em oração antes de escolher os 12 apóstolos, né? Então a gente tem que aprender essa lição. Muito bem, eu quero, antes de começar esse estudo do 10º mandamento, mostrar a vocês este devocionário da Canção Nova, né? São Miguel Arcanjo. Quantas e quantas pessoas, graças a Deus, são devotas de São Miguel Arcanjo, né? E São Miguel teve várias aparições famosas na igreja, em própria Roma ele apareceu ali, né? Naquele mausoléu perto do Vaticano, está lá em cima a imagem dele, numa época que a igreja estava vivendo, o povo estava vivendo uma pandemia muito grande em Roma, né? São Miguel apareceu dizendo que ia cessar a pandemia e cessou mesmo, depois de uma procissão que o Papa São Leão Magno fez em Roma. Depois lá no Monte Gargano, também na Itália, São Miguel aparece. Então tá aí. Daqui a pouco nós estamos chegando aí já na quaresma de São Miguel Arcanjo, né, que muita gente gosta de acompanhar, especialmente Frei Gilson, né? Então esse devocionário aqui ajuda você a acompanhar essa quaresma toda e a devoção ao ano inteiro, né, de São Miguel Arcanjo. Muito bem, vamos aqui então conversar um pouco sobre o 10º mandamento. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, onde Deus colocou para Moisés os mandamentos, né, Deus disse a Moisés: não cobiçarás nem a mulher do próximo e nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Então, a gente vê que o 9º mandamento está meio que ligado com o 10º. Na aula passada, nós falamos no 9º mandamento, né? A importância da castidade, da pureza, não desejar a mulher do próximo, etc. Hoje, o 10º mandamento fala de não desejar também as coisas do próximo, né? Lá no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21, no Deuteronômio diz assim: tu não desejarás para ti a
casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, qualquer coisa que pertença a teu próximo. Não fica com inveja, não fica de olho gordo em cima das coisas dos outros. Não é? E Jesus fala lá no Evangelho de São Mateus, né, capítulo 6, versículo 1, Jesus fala, né, onde está o teu tesouro, aí também está teu coração. Não é? Você começa a desejar aquilo que o coração começa a pedir. Não é? Então, cuidado com o coração. Nós temos que cuidar do nosso coração não ser invejoso, nosso coração não ser maledicente, né? E assim por diante. Bom, eu sempre gosto, como disse a vocês, de seguir aqui o que fala o nosso catecismo sobre os mandamentos, porque o catecismo é a palavra oficial da igreja. Então, lá no final do catecismo, parágrafo 2534, né, falando do 10º mandamento, o catecismo diz que o 10º mandamento ele desdobra e ele completa o 9º, como eu falei, que se refere ao quê? À concupiscência da carne. Né? O desejo da carne. Proíbe o quê? A cobiça dos bens dos outros. Raiz do roubo, às vezes da violência, da fraude, que o 7º mandamento proíbe. E é verdade mesmo, gente. A pessoa que é invejosa, a pessoa que, né, só pensa no dinheiro, quantos males vêm daí, né? Daí é a raiz do roubo, né? A pessoa fica de olho naquilo que é dos outros, o roubo. E aí, muitas vezes, pela violência, né? Muitas vezes você tem o latrocínio. Latrocínio é o roubo com crime. Fraude. Quantas vezes, no 7º mandamento, nós já falamos da fraude, né? Como não roubar, né? Quanta fraude, gente, existe nesse mundo. Gente que frauda o INSS. Vocês viram aí a corrupção tremenda né? Da própria pensão dos aposentados sendo roubados, né? E coisas desse tipo, né? Então, isso tudo vem do quê? Vem exatamente daquilo que São João chama de concupiscência da carne, o desejo do prazer, o desejo do gozo. Então, aí, precisa de dinheiro, então entra na corrupção, entra na fraude. Né? Eu já falei aqui, muitas vezes, fraude entre amigos, às vezes entre irmãos. É uma coisa muito séria. Quantas vezes a gente vê irmãos que vão dividir a herança, por exemplo, dos pais, entram em briga. Briga, às vezes vai até para a justiça, irmão contra irmão. Está cheio de casos desse tipo. É muito perigoso, né? E São João fala da concupiscência dos olhos. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 10. O que é a concupiscência dos olhos? É exatamente querer aquilo que não é seu, que não pertence a você. E você fica naquela ganância, naquela avareza, né? Então isso leva à violência, leva à injustiça, que já são proibidos pelos outros mandamentos, né? Então essa cupidez, né? Esse desejo exagerado dessas coisas tem a sua origem, né? Por exemplo, fornicação. Né? O que é a fornicação? É a pessoa que não é casada viver uma vida sexual com outra pessoa. Essa é a cupidez, né? Na idolatria, proibida nas primeiras prescrições da lei. Né? Quanta gente se entrega à idolatria. Eu vou prestar culto aos astros, porque os astros vão guiar a minha vida e vão me ajudar a conquistar o que eu não tenho. E pior ainda, tem idolatria até voltada para o demônio. São Tomás de Aquino, numa obra dele, que ele chamou de Exposição do Credo. São Tomás de Aquino diz assim, que o demônio, ele quer ser adorado como Deus. Então, o que ele faz? Ele se esconde atrás dos deuses falsos. Então, quando você presta um culto a um ídolo falso, quem recebe ele que está por trás. São Tomás de Aquino diz isso. Por isso que São Paulo fala, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 10, São Paulo fala, né, que todo culto que não é prestado a Deus, quem recebe é o demônio. Então, cuidado com esses cultos que são prestados ao sol, à lua, às estrelas, não sei o que mais. Entende? Cuidado, porque não é Deus que recebe, quem recebe é o outro. E essas coisas, muitas vezes, gente, são motivadas pela ganância. Gente que faz sacrifício aos demônios para conseguir isso, conseguir aquilo, entrega a vida para o demônio. Cuidado.
Então, o 10º mandamento, ele se refere à intenção do coração e resume, junto com o novo mandamento, todos os preceitos da lei. De modo geral, o 10º mandamento, ele fecha muita coisa. Não é? O catecismo diz ainda o seguinte, que o apetite sensível nos faz desejar as coisas agradáveis que nós não temos. Né? Apetite sensível, quer dizer, aquilo que... Né? Ou é o prazer da comida, da bebida, da viagem, não sei o quê. Né? Então, por exemplo, desejar comer quando nós temos fome, ou aquecer-nos quando estamos com frio, claro que esses desejos são bons em si mesmos, mas muitas vezes eles não respeitam uma medida da razão e nos levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe e que não nos pertence e que é devido a outra pessoa. Então, cuidar daquilo que a gente precisa, tranquilo, é necessário e é bom, mas cuidado com aquilo que escapa, né, da razão. Então diz o catecismo que o 10º mandamento ele proíbe a avidez e o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos. Veja, apropriação desmedida dos bens terrenos. Quer dizer, proíbe o desejo exagerado que é nascido da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Tá aí. A gente vai ver algumas citações bíblicas depois sobre isso. Por enquanto eu estou colocando assim, né, a coisa de modo geral. Então proíbe ainda, diz o catecismo, o desejo de cometer uma injustiça pela qual você prejudicaria então o outro até nos seus bens temporais. Né? Então, quando o mandamento nos diz não cobiçarás, ele ordena-nos, em outros termos, né, que nos afastemos dos nossos desejos de tudo aquilo que não pertence a gente. Isso é muito sério, gente. Os pais precisam educar a criança, já desde pequeno. O que é seu, o que não é seu é do outro, respeite. Não use um dinheiro que não é seu. Não queira usufruir de alguma coisa que não é seu. Né? Isso é muito comum, gente, sabe? Quem cuida das coisas públicas. Parece que a coisa pública não tem dono. Então eu vou gastar porque eu não sei quem que está pagando, é o povo que está pagando. E muitas vezes o administrador público, né, ele usa aquele dinheiro público para o bem dele. Isso é injusto, isso é pecado grave. Eu fico assim, sabe, gente, horrorizado pensando, quando eu vejo essa corrupção toda que nós temos aqui no Brasil, e não é só no Brasil. Você tem essa corrupção no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, todos os países têm. Eu fico pensando, gente, será que esse povo não sabe que um dia vai sentar diante do tribunal de Cristo e vai ter que prestar conta disso? Essa pessoa parece que não tem dó da própria alma. Cuidado. Um centavo que a gente usar que não é nosso, Deus vai pedir conta disso. Então, diz o catecismo que a sede dos bens do próximo, muitas vezes, ela é infinita e ela é insaciável. E é mesmo, né? O livro do Eclesiástico, no capítulo 5, versículo 9, o Eclesiástico diz assim, quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. É vício. Assim como o sexo é um vício, o cigarro é um vício, a droga é um vício, a busca insaciável pelo dinheiro também é um vício. E a pessoa pode ter $1 milhão, ela quer 2 milhões, ela quer 3, ela quer 4, ela quer 5, e ela morre querendo mais. E você vai ver aí, pessoas que morrem na fortuna querendo mais. É uma doença espiritual. Então, o catecismo chama a atenção da gente para isso. Bom, depois ele fala também o seguinte, que não é você pecar contra o 10º mandamento, você desejar as coisas que pertencem ao outro, contanto que seja por meios justos. Claro, você pode comprar um bem de alguém com preço justo, não tem problema nenhum. Né? Então, a catequese tradicional diz que há um realismo, né? Com realismo, aqueles que mais devem lutar contra as suas concupiscências criminosas, quem são? O catecismo aponta aqui, veja bem, algumas atividades que a gente tem que tomar mais cuidado, né, com essa, eles chamam de concupiscência criminosa.
Entende? O catecismo romano, que é o catecismo antes desse aqui, diz assim: são os comerciantes que desejam a carestia ou os preços excessivos das mercadorias, que veem com pesar que não são os únicos a comprar e a vender, o que lhes permitiria vender mais caro e comprar o preço mínimo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Comerciante que explora o povo. Muitas vezes é um comerciante que só ele tem aquela mercadoria que o povo precisa. Aí, meu amigo, eu ponho o preço que eu quero. O Catecismo Romano coloca isso. Então, tem que tomar cuidado os comerciantes para ter um comércio lícito. Entende? Depois ele fala, os que desejam que seus semelhantes fiquem na miséria para tirarem lucro. Né? Ah, o senhor está na miséria, quer emprestar um dinheiro, então eu vou cobrar um juro escorchante. Né? O senhor já está morrendo afogado, você joga mais água em cima dele. Né? Cuidado, gente. Né? A pessoa está enforcada, não consegue tirar um empréstimo no banco. Ah, eu te empresto, mas eu quero aí 5% ao mês. Quando um banco aí, a poupança paga no máximo 1%. A pessoa, eu não quero 5%. Isso chama-se roubo, extorsão. Entende? Então, o interessante é que o catecismo põe o dedo nessa ferida. Nós vamos fazer o nosso intervalo e eu vou continuar colocando o que o catecismo fala, não sou eu não. Meus amigos, estamos de volta já com a nossa Escola da Fé. Eu quero lembrar você o seguinte, já falei aqui no primeiro bloco, quero agora dar um pouco de detalhe. Não esqueça que a Canção Nova só existe, só funciona, só leva até você toda essa edificação espiritual, porque você ajuda a Canção Nova na sua sobrevivência. Então, peço a você que ajude. Né? Como é que você pode ajudar? Olha, hoje eu acho que a maneira mais fácil talvez pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com. Depois também você pode fazer pelo débito automático em conta corrente. Só que você precisa avisar o banco, você tem que autorizar o banco. Então, por exemplo, Canção Nova tem conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Itaú, Santander, Sicredi, mas você tem que autorizar o banco. Olha, eu estou autorizando aqui a debitar um determinado valor na conta da Canção Nova todo dia tal do mês. Ok? Bom, tem outras maneiras. Você pode receber um boleto bancário na sua casa para pagar e você, qualquer dúvida que você tiver, tem duas alternativas para você se orientar. Primeiro, você pode entrar no site, né? Aqui o site, eu esqueço dele, mas ele está aqui, clube.cançãonova.com. Nesse site ele te explica como é que você pode contribuir. Ou então, você pode também telefonar. O telefone 12 31 86 2600. Ponto. Está aí. Você ajuda a evangelização e por isso você tem méritos diante de Deus. Não se esqueça disso. Beleza, quero mostrar a vocês também esse livro, A Moral Católica. Esse livro são sobre os 10 mandamentos. Então, tudo que eu coloquei aqui nessas 10 aulas tem aqui neste livro. Se você quiser estudar os 10 mandamentos com calma, gente que gosta de ler, de anotar as coisas, então aqui, nesse nosso livro, né, A Moral Católica, você encontra aí. Bom, eu estava falando antes do intervalo que o nosso catecismo chama bem atenção naquelas situações que acontece, ele chama de uma concupiscência criminosa. Então, por exemplo, comerciante que burla, né, o cliente, coloca lá 1 quilo que só tem 900 gramas, ou então ele abusa, né, da carestia para poder vender mais caro aquilo que ele tem. Então, enfim, aí é falta de consciência cristã. Tá? Depois, por exemplo, ele cita aqui casos muito interessantes. Ele fala assim, por exemplo, aqueles que desejam que seus semelhantes fiquem na miséria para tirarem lucro, quer vendendo para eles, quer comprando deles. A pessoa está na miséria, então o que ela faz? Ela pega um bem que vale 100 e ela entrega por 50, porque ela está desesperada, e você vai lá e compra por 50, um bem que vale 100. Né? A pessoa fala de comprar na bacia das almas. O que é comprar na bacia? Pegar o coitado que está enforcado, né?
Não, tem a compaixão dele, né? Depois ele fala assim, os médicos, olha aí, eu estou lendo, gente, o que está no Catecismo Romano. Ele fala, os médicos que desejam que haja doentes. Ah, tomara que haja doentes bastante, para que eu possa, né, ter bastante aqui receita, bastante consulta. Ele fala, os legistas que desejam causas e processos importantes e numerosos. Ou seja, que haja bastante, não sei, problemas de saúde, de morte, que eu possa me enriquecer com isso. Então, esses casos podem se multiplicar muito, né? O Catecismo fala assim, no parágrafo 2538, ele fala assim, o 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Esse é um ponto fundamental. Não é à toa, gente, que a inveja é um pecado capital. A gente tem que prestar muita atenção naquilo que os grandes santos lá do século III, IV chamaram de pecados capitais. Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Então, a gente vê aquela história, né? Quando o profeta Natan, está lá no livro dos reis, o profeta Natan, ele quis corrigir o rei Davi, porque o rei Davi, o que o rei Davi fala? O grande rei Davi, né? O rei Davi se encantou com uma mulher que não era a mulher dele, Bersabeia, que era mulher de Urias, um general dele. Diz que ele estava lá no palácio dele e viu aquela mulher e mandou trazer a mulher para ele, o rei, né? E teve uma vida sexual com a mulher, e teve até um filho. E aí ele, para que Urias, o marido, não soubesse, o Davi fez? Mandou que colocassem Urias na frente de batalha para que Urias morresse, e Urias morreu. Meu Deus do céu, que pecado. Depois o Davi, arrependido, escreveu o Salmo 50, né? O Miserere. Né? É interessante, né? Mas Deus perdoou Davi. Mas não foi fácil, não. Né? Mas é interessante que aí Deus mandou o profeta Natan falar com Davi. E o Natan chegou para o Davi e disse, ô rei, vim contar uma história para o senhor. O que é, Natan? É que tinha um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, muito tal. Mas aí ele viu um pobrezinho lá que tinha uma única ovelhinha. Essa ovelhinha deitava no regaço dele. Mas o rei queria dar uma festa lá, mandou roubar a ovelhinha, a única ovelhinha do pobre. E matou a ovelhinha, deixou o pobre lá sem a ovelhinha dele. Aí o Davi ficou louco da vida. Quem é esse cara? Quem é esse homem injusto que fez isso? Traz aqui para mim que eu vou mandar matar aqui na minha frente. Aí o Natan falou para ele, tu és esse homem, Davi. Tu és esse homem, né? Que cheio de mulheres aí. Antigamente um homem podia ter mais de uma mulher no Antigo Testamento. Né? Você foi lá roubar a esposa do nosso Davi, caiu num desespero, num pranto. Mas vejam, o que moveu Davi a isso aí? É isso que a igreja chama de concupiscência da carne. Né? Aí é mais pecado contra o 9º mandamento. Né? Mas também envolve aí o não cobiçar as coisas alheias. Né? Então, sabe, gente, aí então o catecismo, quando ele fala do 10º mandamento, ele toca muito na questão da inveja. E eu queria desdobrar um pouco isso, porque é um assunto muito interessante. Né? É pela inveja que muitos males acontecem, sabe disso. Né? É pela inveja que a morte entrou no mundo. O livro da sabedoria, no capítulo 2, versículo 24, diz assim, é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Gente, olha que coisa, olha o perigo da inveja. O demônio chegou, ele que já tinha brigado com Deus, foi expulso do céu, quando ele viu Adão e Eva na amizade de Deus, na glória de Deus, desfrutando da visão de Deus. Ah, não vou deixar assim. Foi lá envenenar Eva. E aí Eva caiu no pecado, Adão caiu no pecado e a morte entrou na história do mundo. O catecismo fala, se não tivesse havido o pecado original, o homem não morreria. Veja o perigo do pecado. Então, a inveja ela é diabólica. Santo Agostinho dizia isso. A inveja é uma ação diabólica.
São João Crisóstomo, doutor da igreja, patriarca de Constantinopla, que morreu mártir no ano 407, São João Crisóstomo dizia: nós nos combatemos mutuamente, e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Ele falando para o povo dele, lá no século IV. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo, onde acabaremos nós? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramos-nos membros uns dos outros, né? E nos devoramos como feras. Ora, São João Crisóstomo está falando, gente, da inveja dentro da igreja. Ele está falando para o povo dele na época lá de Constantinopla. Nós somos o corpo de Cristo, né? Nós nos declaramos membros do seu corpo, mas nós nos devoramos como feras. Quer dizer, existe dentro da igreja também a inveja. Existe nas comunidades inveja, existe nas paróquias inveja. Isso destrói a igreja, o corpo de Cristo, porque, evidentemente, quebra a unidade. Então, o catecismo lembra isso. Parágrafo 2539. A inveja é um vício capital. O que ela significa? Ele fala, a inveja significa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Então, é a tristeza sentida diante do bem. Você fica triste porque o outro tem o que você não tem. Isso é inveja. Diz aqui o catecismo, quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. É aquilo que eu falei, Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. O grande São Gregório Magno, Papa e doutor da igreja, ele dizia assim, da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprezar causado por sua prosperidade. Veja, é preciso refletir bastante nisso que diz esse santo doutor da igreja e Papa. Da inveja nasce o ódio, né? A pessoa fica com ódio do outro. A maledicência, fala mal, fofoca, calúnia, mente sobre a realidade do outro, alegria causada pela desgraça do próximo, bem feito, caiu, quebrou a perna, bem feito, se arrebentou naquele negócio. Alegria causada pela desgraça do próximo. Olha que tristeza que é a inveja, gente. E o desprazer causado por sua prosperidade. Quer dizer, quando o outro prospera, aí você fica triste, fica com, né? Desprazer causado pela prosperidade. Então, gente, como é que a gente combate a inveja? E veja bem, é o demônio que sopra essa coisa na vida da gente, viu? Sabe como é que você dá um tapa na cara do demônio? Quando você sentir inveja de alguém, você fala assim, Senhor, o demônio está querendo que eu sinta inveja dessa pessoa, mas eu não vou sentir, não. Eu peço, Senhor, que o Senhor faça com que essa pessoa cresça ainda mais, melhore ainda mais, ganhe ainda mais, seja melhor do que eu ainda mais. Aí você dá um tapa no ouvido do demônio. Sai para lá. Não fica instigando no meu ouvido, não, ficar com inveja do meu irmão, porque ele tem o que eu não tenho, porque ele não sei, na igreja, porque ele faz mais sucesso do que eu, entende? Então, aí é um jeito de... É o agir contra, né? Os santos padres da igreja ensinaram uma coisa muito importante, agire contra, eles falavam em latim, né? O que é o agir contra? O demônio vem e sugere para você, você faz o outro contrário, entendeu? Agir contra. Não aceita aquilo que ele está falando para você, que ele põe de tentação na sua cabeça, age contra. Né? E o próprio catecismo, ele faz questão de enfatizar isso. Parágrafo 2540, o catecismo fala assim, a inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade, a falta contra a caridade. O batizado lutará contra ela mediante o quê? A benevolência. É o que eu falei, como é que você luta contra a inveja? A benevolência, sendo bom, entende? Ele fala, a inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Aí, gente,
aquilo que é a raiz da santidade. A pessoa humilde, ela não é invejosa. Pelo contrário, ela quer o bem de todo mundo e ela é satisfeita com o que Deus dá para ela. Entende? São João, eu vou citar de novo São João Crisóstomo, doutor da igreja lá de Constantinopla, ele dizia assim: quereis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os progressos do vosso irmão. E imediatamente Deus será glorificado por vós. Olha que bonito. Olha que bonito que esse santo doutor da igreja, quando você se alegra, né, com o progresso do outro, você está glorificando a Deus. Por quê? Porque o progresso do outro é uma ação de Deus no outro. Então você está glorificando a Deus. Por isso eu gosto de citar os santos doutores, né? Ele fala assim: Deus será louvado, dirão, porque seus servos soube vencer a inveja, colocando alegria nos méritos dos outros. Colocar alegria. Sabe, gente, eu acho muito bonito uma pessoa que não tem inveja. Ele vê o outro melhor do que ele e ele ainda quer o outro melhor ainda, mais feliz. Olha, gente, isso é um coração puro. Isso é um coração que Deus ama, esse é um coração que glorifica a Deus. Hã? Porque a gente sabe que todos os pecados, gente, é fruto do pecado original. Né? E que a gente tem que sempre lutar contra. Né? Então, o catecismo fala: por isso os fiéis de Cristo crucificaram a carne em suas paixões e concupiscências. São Paulo, Gálatas 5:24. São Paulo fala em crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso, não dá tréguas, não dá espaço para inveja, para maledicência, para ciúme, essas coisas. Né? Sabe, são pessoas conduzidas pelo Espírito Santo. E aí, gente, nós temos que pedir muito a força do Espírito Santo. Né? São Paulo fala lá na carta aos Romanos, né? Capítulo 8, versículo 18, São Paulo fala assim: se viverdes pelas obras da carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, não é por você mesmo, pelo Espírito, fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Tá? Então, é muito importante para vencer a inveja, vencer a ganância, vencer a avareza, né? A gente suplicar muito essa graça ao Divino Espírito Santo. Muito bem, vamos para mais um intervalo e a gente já volta para concluir essa nossa conversa de hoje. Meus amigos e amigas, vamos para o nosso último bloco dessa conversa. Quero mostrar a você mais uma vez esse devocionário São Miguel, olha, robusto, viu? Olha, que tem oração e tem meditação aqui para você ter uma devoção profunda a São Miguel Arcanjo, beleza? Então aí você pode adquirir, é da editora Canção Nova, você pode adquirir aí pelo telefone 12 31 86 26 00, que também é WhatsApp. Você pode usar o celular aí, entrar com esse telefone e fazer seu pedido por aí, tá certo? Quero mostrar também, nós estamos na última aula sobre os 10 mandamentos, né? Hoje o 10º mandamento, e você pode estudar isso nesse livro aqui, né? A Moral Católica, os 10 mandamentos. A Moral Católica é baseada nos 10. Vocês puderam ver aqui nessas aulas o que é a moral católica, né? O desdobramento da moral católica, algo assim muito importante. Muito bem, continuando a nossa conversa, eu estava falando que para a gente vencer a preguiça, ou melhor, a inveja, também a preguiça, né? A gente precisa da força do Espírito Santo. Não tem dúvida, gente, sem o Espírito Santo a gente não tem força espiritual. Né? Agora, falando ainda da questão da inveja, e que, de certa forma, envolve também a ganância, o desejo de possuir aquilo que não convém ou aquilo que é do outro, isso também muitas vezes acontece por, eu diria assim, medo da vida. Né?
será que vai faltar as coisas que eu preciso? Será que eu não vou conseguir educar meus filhos? Será que eu não vou ter dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo? Aí a igreja chama atenção o seguinte: é importante o abandono nas mãos da providência divina, né? Que nos liberta da preocupação do amanhã. Jesus fala no Sermão da Montanha o seguinte, eu estou colocando isso porque muita gente é muito apegada aos bens materiais por medo do futuro. Jesus, no Sermão da Montanha, quando ele termina o Sermão da Montanha, aqueles 3 capítulos de São Mateus, 5, 6 e 7, Jesus fala o seguinte: viva um dia de cada vez. A cada dia basta o seu mal. Então, eu devo viver o dia de hoje. Se eu viver o dia de hoje com honestidade, trabalhando corretamente, eu já estou preparando o meu futuro, automaticamente. Entende? Santo Agostinho dizia assim, seja como a formiga. Por quê? Porque a formiga, ela trabalha no verão, carregando as folhinhas para dentro da casinha delas, lá do formigueiro. E é interessante que diz que a formiga carrega uma folha mais pesada que ela mesma. Olha como é que ela trabalha, né? Mas quando chega no inverno, que ela não pode sair para trabalhar, né? O que ela faz? Aí ela já armazenou a refeição dela lá no formigueiro. Então, Santo Agostinho fala, seja como uma formiga. No tempo de paz, no tempo de bonança, reza, faz o bem, cultiva a virtude. Quando chegar o tempo da tempestade, o tempo da tentação, o tempo da aprovação, você já se fortaleceu. É uma comparação que Santo Agostinho faz, eu acho bonito isso. Né? Então, a igreja recomenda isso, né? A gente ter a confiança em Deus que predispõe para a bem-aventurança dos pobres. Né? A bem-aventurança não é do miserável, Deus não quer miserável, Deus quer pobre. Pobre em que sentido? É aquele que não esbanja, é aquele que não fica aí carregando essas preocupações exageradas. Né? E aí o Catecismo fala no parágrafo 2548, o desejo da felicidade verdadeira, liberta o homem do apego imoderado aos bens desse mundo, que gera muitas vezes inveja, etc, etc. Então, esse desejo de felicidade verdadeira, isso aqui é uma coisa muito importante. O que é a felicidade verdadeira, gente? O grande engano que o demônio põe na cabeça das pessoas é que a felicidade verdadeira é você ter todo o prazer da vida, você ter toda a glória desse mundo. Isso passa, isso passa. Se isso fosse verdade, a gente não veria como vê tanta gente famosa que termina a sua vida de maneira muito triste. Né? Eu, quando eu era mais jovem, eu acompanhava um pouco os cantores de rock pesado, esses rocks que instigavam até satanismo, integravam as drogas. Quantos desses artistas eu vi morrer de overdose de cocaína e outras coisas? Jovens. Me lembro, eu via isso. Né? Ou seja, e eram pessoas que tinham tudo. Tinham todo o dinheiro que tinha todo o prazer que tinha toda a glória, mas muitas vezes morriam de maneira triste. Então, onde é que está a felicidade verdadeira? O Catecismo chama atenção para isso, nesse parágrafo 2548. O que vence essas tentações todas é você entender o que é a felicidade verdadeira, é você fazer o bem, você amar o outro, amar a você e amar o outro. Isso o tempo não corrói, a inflação não derruba, entende? O bem que a gente faz, ele é perene, ele dura para sempre e se torna eterno. Quando eu faço o bem aqui, isso se torna eterno. E é uma satisfação que nada é igual. Que alegria quando você faz o bem para alguém. Né? Então, o Catecismo diz aqui que isto faz com que a pessoa tenha essa bem-aventurança de Deus.
ele fala, a promessa de ver a Deus ultrapassa todas as bem-aventuranças. Quer dizer, o desejo de você saber que fazendo o bem, vivendo nas leis de Deus, um dia você vai ter a bem-aventurança eterna, ou seja, você vai ver, você vai ter, né, você vai possuir a Deus. Né? Ele fala, aquele que vê a Deus obteve todos os bens que nós podemos imaginar. Então, qual é a felicidade verdadeira? A felicidade verdadeira é você trabalhar nessa vida de modo que um dia você possa ver Deus, ou seja, viver na eternidade com Deus. Nada supera isso. Isso é que deve colocar exatamente a moderação na nossa vida. Eu vejo que as pessoas que se entregam, né, à corrupção, né, ao narcotráfico, porque o narcotráfico dá dinheiro, embora mate muita gente. Pessoas que se entregam, né, a todo tipo de, maldades, é porque realmente não acredita em Deus. Porque não acredita que um dia vai existir uma vida eterna, que pode ser boa, pode ser ruim. Então, nós temos que falar isso para as pessoas. Gente, existe o céu, existe o inferno, é dogma de fé. Não brinca com isso, não. Nós só temos uma vida, não existe reencarnação, não. A carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, diz assim, né? Hebreus 9, 27, está determinado por Deus que a gente morra uma única vez. E em seguida vem o juízo particular, eu e Deus. Ali se decide a sorte eterna da pessoa. Então, não podemos brincar com isso, gente. Eu fico arrepiado de ver de gente que não acredita nisso, acha que o mundo, a vida vai acabar aqui, morreu, acabou tudo, não tem mais nada. Gente, isso é o ateísmo. Não é? Nós não somos ateus, temos que acreditar nisso. Então eu queria fazer um resumo aqui dessa nossa aula, para a gente completar não só esta aula, mas a gente completar, né, todo esse estudo dos 10 mandamentos. Então, o 10º mandamento ensina a dominar o desejo desordenado pelos bens materiais dos outros, isto é, a inveja, a ganância, a cobiça. Então, cuidado com essas 3 coisas. Né? Ele convida a pobreza de espírito, ao desapego e a confiança em Deus como o nosso verdadeiro bem. Confiança em Deus como o nosso verdadeiro bem. O que, então, que o 10º mandamento proíbe? Agora estou só resumindo o que eu já falei, tá? Proíbe a cobiça dos bens dos outros, né? Proíbe a inveja, a tristeza pelo bem do outro, com desejo de tê-lo no lugar dele. Proíbe a ganância, o materialismo desordenado, só pensa na matéria, só pensa no dinheiro, só pensa no prazer. E ele recomenda praticar o quê? O desapego. Usar os bens materiais sem fazer deles um fim em si mesmos. Veja, usar os bens materiais sem fazer deles. Nós precisamos dos bens materiais, mas não pode ser um fim na nossa vida, tem que ser um meio. Por que eu preciso do dinheiro? Para eu viver, satisfazer necessidades mínimas, né? Educar os filhos, pagar as despesas da casa, tudo bem. Né? Então, reconhecer que tudo é dom de Deus, isso é outra coisa importante. Né? Inclusive o que temos, tudo que nós temos é dom de Deus. Então, uma coisa muito importante é agradecer a Deus, ser grato a Deus por cada dia da nossa vida. Né? Depois evitar todo tipo de comparações, né? Agradecer a Deus, valorizar os que os outros conquistaram, sem querer tirar deles ou desejar com malícia. Né? Isso é uma virtude muito grande, gente, que eu quero enfatizar aqui no final dessa aula. Valorizar o que os outros conquistaram, não ter inveja. E aí, o catecismo fala também cultivar a caridade com generosidade. Um remédio maravilhoso contra todos esses males que nós tratamos aqui
é a caridade generosa. Ajudar os outros com aquilo que você tem, sem apego. Alegrar-se com as vitórias e bem dos outros. Confiar na providência divina. Né? E ter fé que Deus cuida de nós e que Deus nos dá o necessário. Então, tirar o medo que muitas vezes faz com que a pessoa, né, fique desesperado por causa dessas coisas. E Jesus coloca uma coisa muito interessante, que é o que eu queria completar essa nossa aula de hoje. Jesus diz assim: buscar o reino de Deus antes de tudo. Está lá em Mateus 6,33. Né? E deixar que o acréscimo venha por conta de Deus. Temos que lembrar sempre disso, gente. Sermão da Montanha, Jesus disse, né? O Pai do céu, Ele cuida das aves do céu. Elas não plantam, não recolhem celeiros, e Deus mantém. Eu pergunto, você já viu, por acaso, algum passarinho morto de fome aí na rua? Eu nunca vi. Já vi passarinho morrer de doença, porque um carro bateu, mas de fome, não. Mas olha a bondade de Deus. Como o passarinho não planta, não colhe, não tem celeiro, então Deus deu para ele asas. Porque com a asa ele vai buscar o alimento onde tiver. Ah, não tem comida aqui, eu vou lá para o mato. Não tem no mato, eu vou na cidade. E se vira. Entende? Eu fico impressionado de ver como é que Deus sustenta. Agora, Jesus fala, puxa vida, vocês valem muito mais do que os pardais. Se Deus trata assim um pardal que não vale nem um centavo, imagina homens, né? Aí Jesus chamou a atenção da gente, homens de pouca fé. Né? Sabe, gente, tudo isso, eu sei que tudo isso não é fácil da gente viver. Né? Por isso que eu enfatizo mais uma vez, é preciso a gente fortalecer a nossa espiritualidade. E como é que você fortalece a espiritualidade para você poder vencer todas essas coisas? Primeiro, uma vida de oração. O santo dizia que a oração é a nossa força e a fraqueza de Deus. Né? Uma oração humilde, uma oração confiante e uma oração perseverante. São as três qualidades que a oração precisa ter. A oração tem que ser humilde. Santo Agostinho dizia assim, nós somos mendigos de Deus. O que é o mendigo? O mendigo é aquele que não tem nada. Então ele chega para você para pedir R$1, R$2. Né? E eu acho muito bonito, sabe? Uma coisa que eu gosto de fazer, que toca muito o meu coração, toca mesmo. Quando eu vejo alguma mulher, às vezes idosa, empurrando um carrinho na rua, pegando papelão, pegando reciclado. Nossa, que dó que eu tenho. Quando eu estou com algum dinheiro na carteira, eu paro o carro e eu dou algum dinheiro para essa pessoa. Gente, e que coisa impressionante. Todas as vezes que eu faço isso, como é que a pessoa responde? Com um sorriso. Deus te abençoe. Parece que eu estou dando para a pessoa uma fortuna. Eu estou dando uma miséria, R$10, R$5. Nossa, parece que eu dei para ela um tesouro. Deus te abençoe, Senhor. Veja, gente, esse tipo de caridade simples, barata, sabe, isso tem um valor muito grande. Eu vejo como é que essas pessoas pobres, sim, como elas são gratas a Deus. E como desejam o bem para a gente. Alguns falam assim, Deus deu ao Senhor o dobro. Deus deu o dobro. Né? Então tá aí, gente, para completar. O 10º mandamento e todos os mandamentos, o que eles querem? Que a gente tenha um coração purificado. Coração purificado para que sejam livres da inveja, da avareza, da ganância, da maldade, tudo isso que, né, destrói o relacionamento humano. Um grande abraço. Olha, na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos começar uma série muito importante. Sabe sobre o quê? Os 7 sacramentos. Faz muito tempo, faz muitos anos aqui na Escola da Fé, que eu não falo dos 7 sacramentos. Então, a partir da próxima aula, se Deus quiser, a gente vai começar falando do batismo.
Tá aí, um grande abraço, fique com Deus. Algum sacerdote diácono que nos dê a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.